Boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa aula de hoje da disciplina de Direito Tributário e o tema que a gente vai abordar é a chamada exclusão do crédito tributário, com ênfase aqui nos institutos da isenção e da anistia. Basicamente, a gente vai falar sobre isso aqui e é o foco do nosso encontro de hoje. Eu estou compartilhando aqui com vocês nosso material, né? E, por favor, fiquem à vontade para a gente interagir, seja pelo chat, pelo microfone, como entenderem mais adequado para tirar as dúvidas. Só recuperando aqui o que a gente viu nas últimas aulas, né, da semana passada em especial, nós dedicamos uma aula para estudar o que que é a suspensão da exigibilidade do crédito, e é o quadro azul que está aí na lâmina. A gente falou, dedicou uma aula para falar sobre a extinção do crédito tributário, que foi o nosso último encontro, quadro vermelho, e hoje a gente vai falar desse instituto aí, que é o quadro verde, que é a exclusão do crédito tributário. As palavrinhas, elas parecem ser semelhantes, gera confusão, eu sei disso, mas eu faço ênfase aqui e retomo esse ponto para que vocês estejam preparados quando uma questão envolver a distinção entre um e o outro, e normalmente as bancas de concurso, as bancas examinadoras querem que o candidato tenha decorado aqui qual é o instituto que pertence a um quadrado ou ao outro quadrado aqui da nossa lâmina. Se ficar claro para vocês o que que cada um significa, talvez seja mais fácil na hora de resolver alguma questão, especialmente para aqueles que têm o foco em concurso. E aí, entrando propriamente no tema, né? O ponto fácil da aula de hoje é que eles são apenas dois, né? São duas hipóteses. Uma hipótese trata da exclusão do crédito tributário, que é a isenção, e a outra é a anistia. Ambas estão previstas no artigo 175 do Código Tributário Nacional, que é o dispositivo que eu transcrevi aqui para vocês na lâmina, ok? Então, esses dois institutos ali, eles estão agrupados na verdade, não parece fazer muito sentido, porque eles são situações bem distintas, né? Enquanto a isenção, uma vez ela em vigor, valendo e aplicável a um determinado contribuinte, a gente não pode sequer falar em existência de crédito, porque se a pessoa tem isenção, não há que se constituir crédito contra este contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. Então, imaginem só, a pessoa tem isenção de IPTU para IPVA, isenção de IPVA, por exemplo, para portadores de deficiência física. Então, a legislação do Estado do Rio Grande do Sul contempla a isenção de IPVA para portadores de deficiência física, necessidade especial, e significa que aquele portador de necessidade especial, ele não vai ter um lançamento contra ele, não vai ser lançado o tributo, porque ele não paga o IPVA. Então, se é isento, não existe lançamento, não existe crédito. Então, como a gente vai falar em excluir o crédito? Tecnicamente é impossível. E aí o agrupamento que o legislador fez não, não, não é não foi dos mais felizes, né, em termos lógicos. Por outro lado, a anistia pressupõe a imposição de uma sanção. Então, se alguém tem contra si uma imposição de uma sanção, de uma multa, é possível excluir o crédito decorrente dessa sanção por meio da anistia. Aí sim, existe algo prévio e que o ato posterior vai afetar, vai excluir aquilo que previamente foi constituído. Então, em termos lógicos, assim, eles não são semelhantes, mas o legislador grudou, agrupou no artigo 175 e eles estão lá. Então, se cair uma questão perguntando para vocês, a nossa avaliação da nossa disciplina, ou eventualmente numa banca examinadora, perguntando, olha, assinale dentre as alternativas abaixo qual a assertiva representa
exclusão do crédito tributário que você tem que tentar localizar a assertiva que fala de isenção ou de anistia. São só esses dois, ok? E aí vamos olhar um pouco mais detidamente aqui a chamada isenção, tá? E aí eu quero aqui com vocês aprofundar, olhar com mais calma, mais vagar aqui do que se trata a isenção. Segundo a legislação, para a gente poder falar em isenção, é pressuposto fundamental que exista uma lei que especifique as condições e os requisitos. Botei o grifo ali para. Vou até botar uma cor diferente para a gente marcar bem aqui o que nós estamos falando. Então, isenção, então, depende da edição de uma lei. E assim, tentando colocar em termos gráficos, né? Eu, eu trago aqui esse círculo que representa a chamada hipótese de incidência, né? E como a lei ela define, tem que ter previsão na lei para cobrar um tributo, né? Então a hipótese de incidência é essa previsão legal, ela deu os contornos aqui. Então esse tributo ele tem essa dimensão, esse tamanho aqui. O que que a gente exige para que incida determinado tributo? Que ele se encaixe exatamente no tamanho aqui da hipótese de incidência. Então, vamos colocar aqui em termos gráficos. Se ele se encaixar aqui, perfeito. Então, e aí o nome desse círculo amarelo vai se chamar fato gerador. Se o fato gerador ele se amoldou, ele se encaixou aqui na hipótese de incidência, imagine como peças, né, como aquelas brincadeiras de criança de Lego, né, uma peça encaixando na outra. Se houve o encaixe perfeito aqui, então tem que pagar o tributo, certo? Enquanto tiver a hipótese, mas o fato gerador ainda não tiver ocorrido, ele não ocorreu, então não há a incidência aqui da tributação. O que que é a isenção, né? A isenção, dizem os autores, é uma espécie de mutilação do fato da hipótese de incidência. Então eu vou criar aqui uma cunha, um corte, uma secção. Então, deixa eu colocar em outra cor aqui para ficar. Então, assim, usando aqui as nossas imagens, né? Então eu tenho ali a hipótese de incidência como o círculo azul. Aí, todos os fatos que se encaixarem aqui têm que pagar o imposto, mas aí eu separo, por exemplo, esse daqui, esse perfil aqui, que eu vou ilustrar, por exemplo, como o PCD, né? Que eu dei o exemplo agora do IPVA. Então, os todo o fato gerador aqui vai ser propriedade de veículo automotor. Então, esse é o fato gerador. Adquirir todos os proprietários de veículo automotor no Rio Grande do Sul têm que pagar IPVA. E aí vem o legislador e diz, não, exceto essa fatia aqui, ó. Essa parcela, essa parcela aqui não vai pagar. Então a gente cortou naquela, como se fosse uma pizza, né? A gente fatiou todos os fatos geradores, alguns a gente separou. Quais são? Portadores de veículo automotor, mas que eles apresentam uma necessidade especial. Então, essas pessoas estão fora. É como se fatiasse. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ah, renda, fato gerador renda. Aí vem a isenção e diz: olha, cardiopatia não paga imposto de renda. Então, portador de uma cardiopatia, todos que oferirem renda têm que pagar imposto de renda.
Mas o portador de uma cardiopatia, ele está aqui fatiado, dentre todos, essa fatia está fora, não paga, certo? Poderíamos pegar a IPTU, aí vem o legislador e diz o seguinte: não, é isento baixa renda, é isento a família de baixa renda. Então, todos os proprietários de, o fator gerador é propriedade imobiliária, esse é o fato gerador. Todos os porto-alegrenses que detiverem uma propriedade imobiliária em Porto Alegre devem pagar o IPTU. Aí vem a lei e diz: olha, mas quem comprovadamente for de baixa renda não precisa pagar. Então, uma, uma especificação, uma exceção à regra geral é definida por lei, certo? Se ficar claro para vocês isso aqui, fica claro, fica fácil de entender toda a dinâmica, a lógica aqui do, ah, da isenção, certo? Então, o legislador ainda diz, ó, é necessário que essa lei ela defina quais são as condições, quais são os requisitos que a pessoa deve demonstrar para poder gozar, fruir desse benefício. Então, a lei tem que dizer, olha, você precisa juntar comprovante de renda, mostrar contra-cheque, declaração de isento, sei lá. Vai ter que a lei definir, inscrito no cadastro de beneficiário do Bolsa Família. A lei vai definir quais são os requisitos para comprovação dessa condição. E aí, se houver 50, 100, 1.000, 10.000 pessoas que preenchem esses requisitos, todas elas serão destinatárias e poderão usufruir desse benefício que está previsto em lei. E aí, meus amigos, vem a discussão que é a seguinte: se o, esse, essa isenção aqui, ela é ou não é um benefício legal? É, por que essa discussão, tá? Por que essa discussão em definir se isenção é um benefício fiscal ou não? Porque a depender de como nós definirmos isso, a gente vai tratar, a gente vai tratar aqui como, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. A gente vai tratar, vai ter um tratamento distinto do ponto de vista fiscal, de direito financeiro. Então, se eu disser que sim ao benefício fiscal, então eu tenho regras de finanças públicas que incidem para limitar a, a concessão. Então, assim, o governo ele não pode pegar e dar benefício para todo mundo que ele deseja. Agora, se eu disser, não, não é um benefício, a isenção, por exemplo, na questão baixa renda, é um reconhecimento da capacidade contributiva. Então, eu não estou dando um favor. Se eu não estou dando um favor, eu estou só graduando, mensurando a capacidade contributiva de alguém. Em outra medida, eu estou dizendo, essa pessoa não deveria pagar. E aí vejam, por exemplo, a discussão. Vamos colocar aqui, ó, isenção do IR. A isenção do IR é um benefício fiscal?
Se a gente disser isenção do IR é um benefício fiscal, então não pode pegar e sair isentando todo mundo, não pode isentar, ah, um- não pode ampliar a isenção, porque nós estaríamos concedendo, um benefício fiscal sem a correspondente contrapartida para ampliar esse benefício para a população. Em outras palavras, a isenção do imposto de renda que está na faixa de 2.200 e alguma coisa, se ela for ampliada para os 5.000, como foi prometido, né, pelos candidatos, ambos os candidatos prometeram isso, na campanha, nós não poderíamos conceder porque, obviamente, descumpririam as regras de finanças públicas e aumentaria o déficit público. Agora, se eu disser, não, isso aqui não é um benefício fiscal, isso daqui é simplesmente dizer que até uma determinada faixa de renda, essa pessoa não revela, não ostenta capacidade para contribuir. Então, eu não estou beneficiando, estou simplesmente reconhecendo uma realidade. Vejam, essa abordagem muda um pouco o, a, a forma como a gente encara a isenção. Agora, pensem, por exemplo, aqui, vamos usar uma outra hipótese. Isenção, ah, isenção de ICMS. Isenção de ICMS. Alguns setores, da economia não precisam recolher ICMS. É um benefício fiscal ou não é? Sendo um tributo sobre o consumo, de modo que quem está arcando com o custo ou não é o consumidor e não o contribuinte, parece-nos que a concessão para uma determinada cadeia, ela, ah, sem dúvida alguma, representa um benefício fiscal. Se é um benefício fiscal para aquele determinado segmento, para aquela determinada atividade econômica, nos parece, não sei se vocês concordam com isso, que a gente está concedendo sim uma desoneração. E se é desoneração, então a gente precisa respeitar as regras que tratam aqui de finanças públicas. Não me parece ser o caso de quando eu concedo isenção para um determinado segmento, vamos lá, indústria automotiva. É porque a indústria automotiva não tem capacidade de contribuir, porque são pobres, são pessoas com dificuldades. Não, pelo contrário. Nesse país, quem tem o privilégio de ter capacidade para adquirir um automóvel é a minoria da população, uma camada bem limitada. A grande maioria do brasileiro não tem condições de comprar um automóvel. E aí, não parece, que essa, esse corte, né, essa fatia, represente um- uma modulação, uma adequação da regra de tributação à capacidade econômica, e sim, é um benefício fiscal. E aí, benefício fiscal precisa ser quantificado, precisa ser dosado e mensurado. E tudo que a gente não faz no país, né? A gente vai dando benefício, a gente vai concedendo benefícios de forma a mais atabalhoada possível, e aí a gente pode pegar vários setores, né? Vários segmentos. A gente tem aí benefício fiscal concedido para indústria automotiva, benefício fiscal para agronegócio, benefício fiscal, concedido para setor coreiro e calçadista, e aí vai. Quais desses benefícios revertem, repercutem como verdadeiros, ah, ah, verdadeiros moduladores, propulsores de desenvolvimento econômico? Quantos desses benefícios são realmente geradores de emprego e renda? A gente tem pouquíssimo estudo nesse sentido. E o que mais aparece, né, é a afirmação de que, mas sem o benefício a indústria não para de pé. Pô, mas então, será que não é um problema mais profundo, né? O regime geral de tributação está errado, está mal, dosado, e se a gente cobrasse de todos menos, não precisaria ter que dar benefício para um setor ou para outro.
A saída sempre utilizada, assim, por todos os governos nos últimos 50 anos foi conceder benefícios setoriais, ou seja, diminuir a base da arrecadação, o que faz necessariamente, por regras de finanças públicas, que aqueles que não ficaram beneficiados tenham que arcar com um custo maior. E aí a gente tem uma série de exemplos que demonstram as razões pelo nosso atraso, né? O peso da carga tributária sobre alguns segmentos é muito, muito elevado. É, falando sobre isenção, é importante entender o seguinte, tá? Uma vez concedido, e a gente deixou claro aqui, né, que ela tem que ser concedida por lei. Então, tentei deixar bem claro aqui, né, que essa, essa previsão, ela consta, ali do artigo 178, 177. A isenção tem que ser concedida por lei, com as condições, definidas. E aí o 178 ele diz o seguinte, olha, quando ela for definida com um prazo certo e com condições determinadas, então eu tenho um prazo, ela foi definida lá, você tem isenção de 10 anos de ICMS, desde que instale uma indústria aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, deu o prazo e deu a condição, que é a instalação de uma indústria. Se fizer isso, durante 10 anos vai usufruir desse benefício concedido por lei, que é a isenção. Beleza. Uma vez definido isso, o que diz o 178? Essa isenção ela não pode ser revogada antes de expirar o prazo. Em outra medida, poderíamos ler da seguinte forma: todas as isenções, todas podem ser revogadas a qualquer tempo. Então, uma outra forma de ler o artigo 178 é dizer o seguinte: olha, é, veio um novo governo que não compactua com as ideias do governo anterior e acha que a isenção que foi concedida pelo seu antecessor não faz sentido. Ele pode revogar? Pode. Isso vale para o prefeito, isso vale para o governador, em todas as esferas. Uma isenção concedida, ela pode ser revogada. Perfeito, é o que está escrito aí no artigo 178. Como é que tem que revogar? Tem que editar uma nova lei. Tal como foi necessário para criar a isenção, para revogar tem que criar uma nova lei. E aí vem o ponto, né? Em sendo necessária a revogação, se for deliberação, né, do Poder Executivo, encaminha a lei, o Poder Legislativo aprova, então os representantes do povo concordaram com essa decisão de revogar. O que o 178 ressalva? Olha, respeita o prazo que foi dado. Aquele que já aderiu e está no meio do caminho, ele não vai ser prejudicado, porque isso abalaria algo que é super importante para qualquer país do mundo, para qualquer civilização, sociedade, que é um mínimo de segurança e previsibilidade. As pessoas precisam de ter segurança, ter previsibilidade, ter confiabilidade, muito especialmente não só entre um cidadão entre si, sociedade, um entre os outros, mas especialmente do cidadão em relação ao Estado. O Estado é o, digamos, garantidor da confiança. E quando o Estado me promete uma coisa e não cumpre, começa a ruir toda uma estrutura de confiabilidade dentro de uma sociedade. Então, imaginem só se eu, ao acordar de manhã, eu não puder confiar, minimamente em promessas, em compromissos que o Estado me disse que ia garantir. Acaba a toda o tecido social, a coesão social, nesse exato momento. Então, em homenagem a isso, é necessário que com promessas feitas, compromissos assumidos sejam respeitados. Muito bem. Definido isso, fica fácil de entender o porquê, uma vez concedido uma isenção, ela não pode ser surpreendida de uma hora para outra assim, não, tirei. Hoje tu tem, amanhã tu não tem. Se ela foi concedida por prazo certo, ela tem que ser respeitada. E aí vamos olhar um pouquinho mais de perto o chamado caso Perse.
o PERSE, ou PERSE, vai depender de como vocês quiserem fazer a pronúncia. O que que é isso, né? É um programa criado pelo governo anterior, né? A lei foi publicada em 2021, a Lei Federal 14.148, que é basicamente assim, um programa um conjunto de medidas que visa mitigar, minimizar os efeitos decorrentes da pandemia. Então, todo mundo é recente para todos, né? Todo mundo vivenciou isso. Em 2020, veio a pandemia do Covid-19, medidas de distanciamento foram impostas no âmbito dos governos, né? Municipal e estadual, editaram decretos limitando. Muitas atividades foram proibidas, e dentre aquelas que a gente tinha divergências, né, discussões sobre o que poderia ser mantido, o que não poderia, mas o que me parece assim, nunca se controverteu é que dentro de uma grave crise sanitária, que se houvesse muitos casos de intercorrência grave de Covid, ao mesmo tempo, sobrecarregaria a rede hospitalar. Nessas circunstâncias, parecia razoável evitar atividades de aglomeração, como jogos, shows, festas, e que essas atividades elas fossem restritas durante o período ali em que estávamos tentando entender o funcionamento dessa doença. Bom, hoje, olhando para trás, talvez muitas das medidas não tivessem necessidade de terem sido adotadas, mas show, festa, poderíamos ter aguardado um prazo, né, para poder saber como lidar com a doença, especialmente a rede hospitalar estar preparada para enfrentar aquelas pessoas que viessem a ter algum tipo de complicação em razão da infecção do vírus. Pois bem, se parece razoável ter esse tipo de restrição sobre eventos, é também razoável reconhecer que esse foi o setor mais afetado, porque enquanto outros tiveram já uma retomada logo em seguida, alguns até nem pararam em momento algum, o setor de eventos foi o que mais demorou para retomar e, evidentemente, foi aonde pessoas perderam por completo a sua renda, a possibilidade de sustento. E aí, o que que o governo faz, né? Edita uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que concede o benefício de alíquota zero sobre o quê? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, esses quatro tributos federais tiveram zeradas suas alíquotas pelo prazo, olhem e prestem atenção aqui no detalhe, prazo de 5 anos. Durante os 5 anos, então, de 21, conta 5 anos para frente, não haverá o recolhimento desses cinco tributos no setor de eventos. Muito bem. Os que sobreviveram até essa data, né, até maio de 21, comemoraram, né? E foi um dos benefícios, assim, foi um dos mais arrojados. Nunca se viu algo dessa magnitude. Já foi, já se falou, e a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul a calamidade, né? O governo deu prorrogação de prazo, deu parcelamento, mas nunca tinha se feito algo tão arrojado que era simplesmente zerar a alíquota desses tributos. Pois bem, foi feito. Foi feito, certo ou errado. Aí a gente pode também discutir, né, se seria o programa mais eficiente para retomar o setor de eventos, mas foi uma medida proposta pelo Executivo e encampada pelo Legislativo. Foi aprovado, não houve nenhum tipo de resistência ou nenhum tipo de restrição. Bom, as empresas começaram a aderir, começaram a aderir. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas, né? Quem pode estar no setor de eventos? O meu negócio é considerado parte do segmento de eventos? Vamos lá, uma empresa de shows, uma casa de festas, uma boate, uma casa noturna,
não há dúvida de que é pertencente ao setor de eventos. Mas um restaurante é do setor de eventos? Restaurante, um bar. O bar, ele trabalha de dia, ele trabalha de noite e, eventualmente, pode ter continuado o funcionamento fazendo teleentrega. Então, ele pode ser enquadrado como setor de eventos, e aí surgiu a discussão. E aí o governo deu o benefício e já percebeu ali que poderia ter gerado um grande problema. Tentando resolver, bom, a medida provisória 1212 é de 2023, eu já estou falando do ano passado, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Maio foi aprovada a Lei 14.148. Um pouquinho depois, se eu não me engano, em junho, o Ministério da Economia edita uma portaria, então não é uma lei, é um ato do ministro, não é nem do presidente da República nem do Congresso, o ministro edita uma portaria, assina e diz o seguinte: olha, para poder entrar no PERSE, você tem que ter antes, não agora, antes da lei, você já tinha que estar cadastrado neste cadastro lá dos prestadores de serviços turísticos. Então, quem estivesse vinculado, previamente cadastrado ali como prestador de serviço turístico, até a data da publicação da lei, você pode usufruir do PERSE. Bom, começaram a surgir discussões, levaram muitos contribuintes que não estavam cadastrados, mas que entendiam que eles eram destinatários dessa regra, foram ao judiciário, e o judiciário começou a dizer: não, você não pode restringir a portaria do Ministério da Economia, não pode restringir o que não está na lei. Se a lei não colocou esse requisito, não pode. Bom, aí o governo, bom, se não está na lei, vamos colocar na lei. Em 2022, depois de tanta confusão, uma série de medidas judiciais ajuizadas, né, foi editada a medida provisória 1147, que se converteu na lei 14.592, e em 2023 passou a vigorar. E aí, dentre algumas modificações que foram inseridas, ela colocou lá na lei: é necessário, para poder usufruir do PERSE, ter o cadastro prévio no cadastro antes da publicação da lei. Bom, aí vem uma outra discussão. Se essa exigência foi inserida em 2023, ela pode retroagir, ela pode voltar lá atrás e tirar quem do regime quem já havia aderido, retirar do regime quem já havia até decisão judicial favorável. Pois bem, não é só isso. Ah, no ano de 2023, né, o, o governo federal edita uma outra medida provisória. Aí, essa é já no governo, sob a égide do novo governo eleito, que em dezembro do ano passado, né, então super recente, tratou de três temas: desoneração da folha, não poderíamos tratar, mas não é o tema aqui; compensação de tributos, poderíamos tratar, falei na aula passada, mas não é o caso; e colocou um fim no PERSE. Então, decidiu diminuir o tempo de fruição do benefício do PERSE. Bom, essa medida provisória é editada ali no finalzinho do ano de 2023, gerou uma controvérsia enorme. E aí, contra o que ela se choca, né? Ela se choca exatamente contra a orientação criada no Supremo Tribunal Federal, é a súmula 544, que dá uma aplicação para aquele dispositivo que eu estava mencionando antes, o artigo 178. As isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Não pode mudar de uma hora para outra. Então, por que que concedeu? Porque eu havia sido prejudicado. Por que que eu havia sido prejudicado? Porque eu fiquei fechado. Eu não pude funcionar, foi uma decisão estatal. Eu gostaria de ter continuado as minhas atividades, mas eu não pude, eu fui obrigado a parar. E aí vocês lembram muito bem como se tratou.
dessas questões durante a pandemia, algumas até com truculência, né? De alguns empresários, alguns negócios que tentavam continuar funcionando e foram fechados com presença da polícia. Então, certo ou errado, o fato é que o Estado proibiu de funcionar. Então, a condição, foi estabelecida, e aí essa foi uma recompensa, uma compensação do prejuízo que tinha um prazo certo, 5 anos, era o que estava escrito na lei. Então, não pode ser suprimida, me parece, né? E essa discussão ainda está aberta, está em aberto. A MP ainda não foi convertida em lei, está em discussão no Congresso, e aí o governo está negociando para. Vamos lá, vamos encontrar um meio termo aqui. Eu não vou dar todos os 5 anos, mas eu também não vou retirar imediatamente. Então vamos encontrar um ponto intermediário. E é nesse ponto em que estão as discussões no plano político. O artigo 179 trata da chamada isenção geral e a isenção particular. Qual é a diferença aqui, né? Isenção geral é aquela em que todos, indistintamente, podem usufruir. Então, todos que, ah, todos os cidadãos que têm renda até R$ 2.200, são isentos. O que que eu preciso fazer? Nada, não preciso fazer nada. Se o meu salário ele não chega, não supera este patamar, eu não vou pagar imposto de renda, não vai ser retido e eu gozo da isenção todos os meses. Cada um de nós, cada um dos brasileiros, eu não preciso de nenhum ato da administração, eu não preciso pedir para ninguém, eu não preciso apresentar um formulário, um requerimento, porque ela é uma isenção em caráter geral. Então, todos aqueles que não tiverem um rendimento superior a este montante são isentos. Beleza? Isenção em caráter geral. As isenções em caráter particular, elas dependem do chamado a avaliação da administração. Então, a administração pública, ela solicita que o contribuinte apresente requerimento. E aí, a fruição começa a partir da concessão positiva, né, por parte da administração. Então, eu fui lá na prefeitura hoje e pedi isenção do meu IPTU. A partir do deferimento da administração para frente é que o contribuinte passa a fruir da isenção. Ah, e aí, por isso essa distinção, né, entre a isenção em caráter particular e aquela isenção em caráter geral. E aí, o outro instituto que eu vou. Deixa eu só pegar aqui meu carregador, senão a gente vai ficar sem. Vai cair a nossa conexão aqui, que tá acabando a minha bateria. Deu um sinal aqui, não quero paralisar no meio da aula. Beleza, agora tudo certo. Bom, é, explicada a isenção, aí a gente vai para o último ponto da aula, que é a anistia. Então, o que que trata a anistia, tá? A anistia trata do perdão acerca das infrações. Então, é muito importante grifar aqui, marcar isso, porque na aula passada nós falávamos sobre extinção do crédito tributário e eu falei que existe o perdão do tributo, né, que lá nós demos o nome de remissão naquela aula. E volta e meia, assim, nas questões de concurso, se quer confundir o candidato, né, a pessoa que está prestando o concurso lá, misturando as duas coisas. Então, remissão é o perdão do tributo. Então, se eu tive uma remissão, o tributo que eu devia foi perdoado, eu não preciso mais pagar ele. Quando a gente fala de anistia, não se está perdoando o tributo, se está perdoando a infração. Então, imagine o seguinte: eu tenho que recolher, entregar a declaração do imposto de renda todos os anos até maio, certo? E aí, eu entreguei a minha declaração até maio, e aí
se na declaração de ajuste anual tiver um saldo a pagar, ao final da entrega da declaração vai ser gerada uma DARF e, em razão da geração dessa DARF, eu tenho que pagar o imposto correspondente. Beleza. Se o governo faz o que fez, né, que foi a prorrogação do prazo da entrega, a prorrogação do prazo da entrega, o fato de eu não ter pago o tributo naquele, naquele momento, não vai me gerar infração. Mas suponhamos que eu a calamidade tivesse ocorrido não no início de maio, mas em junho. E aí eu fui impactado por isso, e aí vem uma lei dizendo que aquela multa pelo atraso na entrega da declaração, então sempre quando eu entrego a declaração do imposto de renda com atraso, gera uma multa pelo atraso na entrega, aquela multa está sendo perdoada a partir de agora. Então, essa lei, ela perdoou a multa pelo atraso. Ah, mas e o imposto? O imposto eu tenho que pagar, continua sendo devido. Então, isso é bem importante entender, ainda que não queira aqui que vocês virem decoradores, repetidores do que está escrito na lei, né? Isso é só pegar e consultar a legislação quando vocês forem fazer a nossa avaliação, mas é preciso entender essa distinção porque muitas vezes se trata de sinônimos e não são. Então, quando eu quero não pagar mais o tributo, eu tenho que pedir uma remissão. Quando o governo me dá a anistia, ele me deu o perdão da multa. E aí, agora, durante a pandemia, durante a calamidade, né, eu ouvi muitos pessoas influentes, né, pessoas que representam a sociedade, dizendo que o governo deveria dar anistia de tributo. O que a pessoa queria dizer, né, o que ela queria pedir era remissão. Se ela pedisse, o governo dissesse, olha, vou dar o que você me pediu anistia, eu vou te dar. Os tributos que você não pagou geraram multa, eu estou te perdoando as multas. Se fosse só isso, geraria aqui uma tremenda decepção, né? Porque a sociedade estava pedindo algo, o governo deu e deu, na verdade, menos do que se imaginava. Anistia é perdão da multa. Via de regra, os regimes de parcelamento, os regimes de transação, eles têm dentro da sua formulação regras de anistia. Em outras palavras, tanto o parcelamento quanto a transação envolvem desconto sobre a infração, sobre a multa que foi aplicada. E aí entendam as mais diferentes facetas da multa. Eu tenho multa que diz respeito ao atraso, multa isolada, que é em decorrência da prática ou não de uma determinada conduta, a multa chamada qualificada, que é aquela quando há algum tipo de ilícito praticado pelo contribuinte, e aí ele recebe uma multa mais pesada, chamada de qualificada. Sejam quais forem as multas, quando o governo as perdoa, ele está dando anistia, certo? E aí, aqui, o termo anistia, ele pode ser abordado aqui num aspecto geral. Então, a anistia é para todo mundo, todos os contribuintes, no ano de 2020, sei lá, estou inventando aqui, como houve a pandemia, todo mundo foi impactado, todo mundo teve a anistia da multa da entrega, do atraso na entrega da declaração do imposto de renda. Tô criando aqui uma anistia que não foi concedida, mas s- essa seria uma anistia em caráter geral. Todo mundo, eu não preciso comprovar, isso foi dado para toda a população brasileira. Agora, quando ela é concedida em caráter limitado, né? Então, assim como a gente viu na isenção, eu preciso comprovar perante a administração, eu tenho que requerer perante a administração a aplicação dessa anistia no meu caso concreto. Então, eu vou lá, faço um pedido, formulo um pedido, e hoje esses pedidos no âmbito federal são feitos, são formulados num portal chamado Regularize.
esse portal da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele congrega ali todas as modalidades de transação e eu vou lá, automaticamente ao fazer o pedido, ele já vai me encaixar lá dentro de algumas das espécies de anistia. Então são reduzidas as penalidades que foram ah, acumuladas lá na dívida que eu tenho junto à Fazenda. Então, essa era a nossa aula de hoje. Resumidamente, eram estes os temas que eu queria expor para vocês aqui. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de esclarecer algum ponto, aprofundar algum tema. Hoje, vai ser um encontro mais objetivo, mais curto, focado apenas nesses dois institutos, isenção e anistia. Ficou alguma dúvida? Gostariam de algum esclarecimento? Professor, pode repetir? É anistia e o nome do outro que é o perdão da dívida é. Remissão. Acabei não anotando. Oi? Remissão. Remissão. Tá, Exatamente. Remissão e anistia. certo. Que aí remissão é o perdão da dívida e se anistia é o perdão de qualquer infração em relação à dívida. Exatamente. Tá, obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Gostariam de esclarecer? Estou à disposição aqui. Para mim tá tranquilo aqui, senhor. Valeu, João. Eduardo, Claude, gostariam de algum esclarecimento? Não, tá tranquilo. Obrigado. Então tá, gente. É, por hoje é só. Eu vou ficar aqui conectado porque logo logo entram os colegas da outra turma, mas fiquem à vontade aí para desconectar. Uma boa noite e até quarta-feira. Obrigado, professor. Uma boa noite. Até quarta-feira. Até. É isso, senhor. Até quarta.